Vocês é esse: o tribunal revoga a prisão domiciliar de Sérgio Cabral, mas o ex-governador segue com tornozeleira. Ele que condenado a mais de 300 anos por corrupção, réu também está impedido de deixar o país. Mas diante de tudo isso, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região revogou hoje a última ordem de prisão domiciliar que estava em vigor contra o ex-governador Sérgio Cabral. Agora ele está autorizado a sair de casa com a tornozeleira eletrônica. A primeira sessão do tribunal decidiu por maioria, 4-3, foi apertado, mas a maioria para que ele pudesse sair, tivesse revogada a prisão preventiva em dezembro, se encaixava às demais medidas cautelares impostas a Cabral em outros processos. Por determinação da Justiça de Curitiba, o ex-governador está impedido de sair de casa, durante a noite, fim de semana, bem como fazer festas em casa. Cabral poderá sair do prédio em que vive, em Copacabana, terá que usar tornozeleira, também tem impedido de sair do país, deve comparecer mensalmente à Justiça Federal, como eu disse, está impedido de sair à noite, aos fins de semana ou feriados, bem como realizar festas em casa. Assunto para o nosso colunista Chico Alves, que está aqui comigo. Fala, Chico, boa noite para você. Semana que vem, muitos bloquinhos pelo Rio de Janeiro e, se a gente prestar atenção, pode encontrar Sérgio Cabral num desses blocos, pelo menos durante a semana, né, amigo? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Os bloquinhos estão desde a semana passada, né? É. Agora pode ter um componente a mais aí, o ex-governador Sérgio Cabral. Muita gente fica revoltada, né? Fica chateado quando ouve ou lê uma notícia dessa, de um relaxamento da prisão de alguém como Sérgio Cabral, que tanto mal fez ao Rio de Janeiro, acusado de tantos crimes, de uma sucessão de malfeitos à frente do governo do Rio. E aí, depois de alguns anos na prisão, ele é solto, e aí tem gente que fala assim: o crime compensa, tá vendo? Ele está sendo solto. Mas não é assim. Ele continua sendo alvo, ele é ainda réu, ele ainda está sob a égide da justiça, só que não foi condenado em última instância. E a grande pilar da nossa legislação, a bússola, é que a pessoa só pode ser presa em definitivo, né, quando a condenação de última instância é definida. E ele não foi condenado em última instância, foi condenado em duas instâncias, ainda falta recurso, ainda tem recurso, não foi condenado, não se decidiu ainda esse processo. Então, assim, 6 anos de prisão sem ter uma definição final sobre as acusações que pesam contra ele, é muito tempo para, seja lá quem for, estar preso, porque, no final das contas, ele pode ser inocentado de algumas das acusações, pode ser culpado por outras, pode ser condenado por outros e inocentado de outros. Então, assim, sobre o que exatamente isso, de que exatamente ele é culpado, a justiça ainda está decidindo. Então, enquanto isso, os 6 anos se passaram, nenhum brasileiro, nenhum cidadão pode ficar lá preso sem a justiça decidir. Então, assim, Sérgio Cabral ainda pode voltar para a prisão. Essa preventiva foi suspensa agora, mas ele pode voltar para a prisão se houver a condenação em última instância. E é isso. Assim, na verdade, se os cidadãos ficarem chateados, tem que ficar chateados com a morosidade da justiça, que não julga na velocidade que a gente gostaria, né? Muito pelo contrário, é muito lenta, e aí possibilita situações como essa, que é ver Sérgio Cabral de volta com a prisão relaxada e de volta à rua. Verdade. É porque a gente viu, do Cabral ali confessando o crime, falando que ele. Eu não lembro as palavras exatas, mas parece que ele ganhou gosto pela coisa, né? Se viciou em ganhar dinheiro. Aí quando a gente vê que uma pessoa assim, que confessou tantos crimes, sai, né? Pode sair às ruas, tá morando em casa e tal. Dá um sentimento ruim mesmo de impunidade, mas é como o Chico disse, né? A morosidade da justiça que proporciona isso. E é claro que tem dinheiro para pagar bons advogados também, né, Chico? Que aí consegue entrar com um pedido, aí vai travando, vai adiando a definição. É claro que para a maioria dos brasileiros isso é muito mais difícil.
Não, isso sem dúvida. Isso aí é que talvez o sistema de justiça do Brasil, esses meandros do judiciário é que eu acho que devem ser o alvo da crítica, né? Mas não o fato dele sair agora, porque, assim, pelo que está na lei, é isso. A juiz a instância que liberou o Sérgio Cabral agora está seguindo a lei. Mas, como você falou, se ele não tivesse dinheiro para bons advogados, ele conseguiria esses recursos a ponto de retardar tanto o processo? A gente sabe que não, né? Então, é isso. O sistema de justiça tem que ser aperfeiçoado mesmo, mas ninguém pode ficar anos a fio na prisão sem ter uma condenação final.